Sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Marindia. Estou aqui para ajudar vocês agora, né, nessa última revisão aí com vocês, tá, gente? Vamos revisar aqui, né, pro Enem de 2022 que tá chegando depois da manhã, né? Para ajudar vocês aí, gente. Vou tentar revisar aqui com vocês, ajudar vocês agora nas análises de redações, tá? Então a gente recebeu muitos comentários, né? A gente agradece muito a participação de todos vocês. A gente deseja a todos vocês uma excelente prova, tá? Eu vou ler alguns comentários aqui. Gente, em relação às questões, a gente vai. O que eu aconselho para vocês, tá? Foque em estratégias, como assim, pegadinhas, no comando das questões, tá? Não ficam muito preocupados com o conteúdo, se acertou ou não a questão, agora, tá? Senão vai ficar muita coisa na cabecinha de vocês. Então, ó, fiquem tranquilos, tá? Foquem no comando das questões. Não é hora de revisar muita coisa, de revisar conteúdo, para não acumular muita coisa na cabeça de vocês, tá? Eu vou fazer aqui com vocês agora análises de redações, tá? Para ajudar vocês nas redações, que as redações também têm um peso muito grande no Enem, tá? De vale mil. Então, assim, ó, em relação às questões, aqui vai uma dica para vocês. Não se preocupem agora se acertou ou não, sobre conteúdos, tá? Porque, gente, pode cair várias questões. Então, assim, diversos temas. Pode repetir de outros anos? Pode sim, tá? Então, olha só, foquem nas estratégias. Que estratégias? O comando delas, tá? Procurem aí, quando vocês forem fazer a prova de vocês, foquem no comando, o que a questão quer dizer, tá? Não fiquem preocupados, ah, meu Deus, eu errei essa, acertei essa. Não, gente, agora é hora de vocês focarem em estratégias, tá? Por quê? Porque pode cair qualquer questão. Então, assim, ó, a dica minha para vocês foque no comando delas, tá bom? Não se preocupem tanto com o resto. Foquem no comando delas, nas alternativas, tá? Não preocupem em conteúdo. Ah, será que eu acertei e tal? Porque pode cair várias questões. Então, assim, né? Preocupem no comando delas, tá? Isso vai ajudar muito vocês. Agora eu vou ajudar vocês agora nas redações também, tá? Eu prometi para vocês, então vamos ver se dá para fazer aqui a análise de redações com vocês também, viu? Antes disso, eu vou ler os comentários. Agradeço muito a participação de todos, tá? Não deu para salvar todos os comentários, só alguns. Então, assim, muito obrigada a todos vocês que estão interagindo. Desejo sucesso a todos vocês, tá? Eu vou ler alguns comentários aqui, ó, que foi da Onodera Pum Pum, enfim, né? E comentou que questão exótica. Obrigada, a gente agradece, né? Vamos lá. Aqui sobre as questões, né? O Davi comentou, eu acabei marcando a letra B, porque a letra A fala sobre subversão aos elementos tradicionais e não dos elementos tradicionais. Enfim, não dos elementos tradicionais, por isso eu achei que a letra A se referia à subversão do teatro de Foreman, a narrativa tradicional que eu errei. A narrativa tradicional que eu errei. Olha, eu não sei, Davi. Aqui no caso, depende da questão, viu? Não é pegadinha. Você focou nas alternativas, então assim, ó, toma cuidado com as pegadinhas, tá, gente? O comentário dele é interessante, por quê? Cuidado com as pegadinhas, tá? Em relação às questões, né? Eu não tô. O tema agora não é em relação às questões, mas como a gente tá em revisão, só pra falar pra vocês, tomem cuidado com as pegadinhas, viu? Com as alternativas, tá? Tem muitas alternativas parecidas, então foquem no comando das questões para vocês darem uma olhadinha. Não sei se é o seu caso, Davi, se foi alguma pegadinha, mas cuidado, tá? O Enem costuma ter muitas pegadinhas. Vamos lá, ó. Denise Pereira, amo tanto que tem todas as que deve ser questões, né, de linguagens nesse canal. Obrigada, a gente também, no nosso canal, ficamos muito felizes de ajudar você, tá? De ajudar vocês. A gente fica muito feliz, que bom, né, que tá ajudando vocês. A gente fica muito feliz de saber que, né, o nosso projeto está dando resultado. Então, a gente fica feliz e deseja uma boa prova para vocês também, tá? Karina comentou muito bom. Karina Martins, que bom, né? A gente fica muito feliz. O Anderson Araújo colocou ótima resolução e muito bom. Gente, a gente agradece todos vocês. Desejo uma excelente prova para vocês, tá? Vamos agora revisar redação, tá? Porque redação eu não revisei aqui com vocês. A gente tem playlist de redações, mas só para vocês pegarem aí as estratégias sobre redação, que eu acho muito importante falar disso com vocês aqui no canal também, tá? Olha só, a gente tem redações nota 1000 no site do G1, créditos ao site do G1, tá, gente? Lá tem muita redação bacana, então, ó,
Não deixem de ler redação, porque isso ajuda muito vocês se espelharem nas redações das pessoas que tiraram 1000, tá? Não é só treinar, eu vou fazer. Gente, agora é hora de vocês pegarem aí, aproveitarem o máximo de dicas, tá? Então, o que eu aconselho vocês? Não fiquem fazendo tantas questões, não fiquem colocando muito conteúdo na cabeça de vocês, tá? Decorando coisas, não. Calma, relaxem. Peguem estratégias. Isso é o mais importante, tá? Mesma coisa, redação, não fique, meu Deus, vou fazer, vou escrever. Não, calma, tá? Leiam redações. Isso ajuda demais. Por quê? Porque pode cair qualquer tema, tá? Pode cair qualquer tema. Então, assim, estratégias, como construir uma redação, tá? Isso é importante. O modelo da redação, tá? O que vocês podem usar como argumento é o que a gente vai ver aqui. Eu vou dar uma pinceladinha aqui para ajudar vocês um pouquinho aí nas redações também, que eu acho importante, tá bom? A gente agradece a todos vocês e bora lá, vamos fazer aí análise de redações nota 1000 para ajudar vocês? Olha só. Vou de novo. Meu Deus, tá complicado aqui, tá travado. Isso, hein? Meu Deus. Bom, deu certo. Gente, eu até deixei no modo avião aqui, porque pra vocês aqui, pegar de vários anos, tá? Por quê? Vamos começar aqui de 2015, tá? Porque as outras são mais antigas. Só pra trabalhar com vocês estratégias. O que acontece? Créditos totais, tá? Lá tem muitas redações. Ai, meu Deus, não trava agora não, por favor. Lá tem muitas redações legais, tá? Então, assim, vale muito a pena ver o site do G1, tá? Créditos totais, vou deixar as redações para vocês. Olha só, vou pegar aqui de 2015, tem vários modelos, tá? Vou pegar só alguns de alguns anos pra gente ver que não muda o que? A estratégia de argumentos. Ai, gente, nossa, também tô tossindo de nervoso aqui. Mas enfim, para vocês verem que não muda a estratégia de argumentos, tá? Olha só que bacana para ajudar vocês, ó. Tem de várias, né, créditos aos autores das redações. Eu vou pegar uma aqui que eu achei muito top. Tipo, eu não vou falar palavrão foda, porque, né, gente, enfim, desculpa. Muito top, tá? Vários modelos legais aqui, bem bacanas, bem bacana para vocês, né? Créditos ao site do G1. Vou pegar uma redação aqui legal, que eu achei muito interessante o tema da violência contra a mulher em 2015. Por quê? Tô pegando aqui para vocês verem que não muda a estrutura, tá? O modelo. Como assim a estrutura? O modelo, como fazer a redação dissertativa argumentativa, tá? Como seria esse modelo de argumentações? Olha só, vamos lá, tem uma muito legal, que eu achei muito interessante. Essa conservador também achei muito legal. Tem um site, tá, gente? Eu coloquei aqui no modo avião, então vai ficar coisa, mas enfim. Essa também conservador é muito legal. Ele fez aí uma dubiedade, tá? Com as palavras conserva a dor. Enfim, achei muito legal também. Eu vou ler pra vocês uma que eu achei muito top, a do Denis. Gente, todas estão tops, tá? Claro, se não tivessem, não seriam nota 1000, né? Então, por isso que é importante também vocês analisarem as redações nota 1000 dos candidatos que tiraram 1000. Porque olha que bacana, né? Vocês têm modelos para espelharem. Deixa eu ler aqui do Denis. Cadê, gente? Do Denis Caputo. Meu Deus, onde é que tá? Queria mostrar para vocês. E todas estão legais, tá? Todas estão top, top, top mesmo. Então, assim, são Richard. Isso, do Richard, gente. Eu acho que é Richard Wagner, né? Eu não sei pronunciar direito. Mas, enfim, achei bacana o modelo dele de redação. Todos, tá? Achei legal. Porque olha só o modelo. Vou ler para vocês. Como é que é a redação? Beleza, meu Deus, não sei nada. Vi o tema de redação lá e agora? Gente, calma. Vem aí os argumentos, já vão pensando na cabecinha de vocês. Opa, tema problema. O que contribui para isso ser um problema? Quais argumentos eu posso citar que são causas desse problema? Né? Posso citar um filósofo? Pode citar um filósofo, posso citar, enfim, podem citar o que vocês quiserem, desde que esteja contextualizado com o tema. Olha só, filosofia, filmes, livros, né? Acontecimentos históricos. Muita gente citou a pandemia, então por que não citar fatos históricos, né? Olha que bacana. Contextualizem com o tema, né? Vocês são criativos, vocês são capazes sim de criar argumentos. Olha só, eu vou ler a dele. Olha que interessante. O tema. Ai, meu Deus, vou ter que voltar lá no tema, mas enfim, vamos lá, bora. Eu vou pegar o tema certinho para vocês verem aqui, ó, como é que contextualiza, ó, a persistência, tá? Ó, vou marcar direitinho aqui para vocês, ó, a persistência de 2015, ó, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Opa, tem o tema. Provavelmente
vocês vão ter os textos motivadores, tá? Na prova. Então, assim, ó, o que que eles estão querendo passar? Meu Deus, que informações eles vão passar? Vão anotando, fazer um rascunhozinho. Que tema, que argumento que eu posso falar disso? Olha, persistência, opa, então é algo que persiste. Então, o que que eu posso colocar aqui como argumento? Né? Olha só, vamos lá para a redação dele para vocês verem. Olha que bacana. Então, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, né? Olha só, né? Aqui sempre Brasil, brasileira, então tá destacando o Brasil. Cadê a redação do Richard, gente? Vamos lá, todos estão tops, tá? Mas eu vou colocar aqui a dele. Olha que interessante. O título. Título tem que ter, tem que. Gente, título não é obrigatório, tá? Então, assim, ó, fica a critério do aluno. Belezinha? Se você quiser colocar um título, coloque. Põe um título criativo, vai ficar muito bacana. Olha só, vamos lá na redação dele. Ele começou o seguinte, da teoria à prática. Opa, legal. A introdução dele, aqui a gente chama de parágrafo introdutório, tá? A introdução. Dissertativa argumentativa, a gente tem a introdução, a gente tem 2 parágrafos, aí depende do aluno, tá? Quantos argumentos, mas geralmente são 2 parágrafos argumentativos. Então, o primeiro eu exponho um argumento, no segundo eu exponho um outro argumento que eu acho, né, que ao meu ver vocês, né, cada um, subjetividade de cada um, que eu acho que isso é uma causa desse problema. Então, ó, você tem um problema, tá? Aqui para ficar mais fácil para vocês, coisa. Eu tenho um problema, belezinha? Então, quais causas desse problema, né? A gente vai ver aqui as causas. Citei as causas que são os argumentos, depois aqui a introdução, né? Falo das causas e na conclusão a gente aí resolve esse problema. Olha só, para ficar mais fácil para vocês, vamos ler. Olha aqui, ó, da teoria à prática. Olha que bacana, ele começou o seguinte: da teoria à prática, beleza. No título, desde o iluminismo, olha que interessante, citou um contexto histórico, desde o iluminismo. Posso citar um filósofo? Pode citar um livro, pode citar um filme, um contexto. Posso. Então, olha que interessante. Ele citou, o tema foi sobre violência contra a mulher, persistência. Então, olha que bacana, ele citou o iluminismo. Mas o que o iluminismo tem a ver? Calma, agora a gente vai ver a contextualização. Isso é na introdução, tá, gente? Ó, introdução, isso tudo aqui é introdução. Então, é na introdução que o que você expõe é como se fosse um livro, né? Você tem uma introdução. Então, do que você vai falar? Tá? Aí na introdução que você pode defender seus argumentos. Opa, o corretor já vai perceber. Na introdução, então, o corretor já vai ver as suas ideias, os seus argumentos. Então, olha só. Aí ele começou, deixa o iluminismo, citou um fato histórico, super interessante, né? Já sabemos, ou deveríamos saber, que uma sociedade só progride quando olha que interessante, quando um se mobiliza com o problema do outro. Então, ele já contextualizou aonde? Aqui, contextualizou. Citou o iluminismo, está falando sobre a sociedade, sobre se compadecer, né? Se mobilizar com o problema do outro. Mas o que isso tem a ver com o tema? Tudo, né? Porque é sobre a persistência da violência contra a mulher. Então, aqui ele está citando mobilizar contra um problema. Então, ele citou um fato histórico como? Olha só. No entanto, quando se observa a persistência da violência contra a mulher, o tema, tá? Ele citou o tema na introdução. Olha que interessante, né? Para dar aí, enriquecer mais para o corretor falar, olha, sabe do tema, tá citando no tema, voltando no tema, reforçando o tema, tá? No Brasil em pleno século XXI. Percebe-se que o ideal iluminista, olha só o contexto histórico, é verificado na teoria e não desejavelmente na prática. Olha que interessantíssimo é o título da introdução, da redação dele, da teoria à prática. Ou seja, praticar, não só ficar na teoria, né? Olha só, muitos importantes passos já foram dados na tentativa de se reverter esse quadro. Entretanto, né, porém, contudo, todavia, entretanto, para que seja conquistada a convivência realmente democrática, hão de ser analisadas as causas. Gente, aqui ele não citou os argumentos na introdução. Não tá errado? Não, você pode, né, não necessariamente citar. Eu gosto das redações que já tem os argumentos já claros na introdução, porque aí você já percebe claramente os assuntos, né, ao decorrer. Mas esse modelo dele aqui também não tá errado, tá? Ele deixou aí no ar, né, o que ele vai falar. Ou seja, hão de ser analisadas as verdadeiras causas desse mal.
Então, ele já deixou no ar o que ele vai dizer. Provavelmente, nos parágrafos, no segundo e no terceiro, já são os parágrafos argumentativos. Então, você pode já citar na introdução, que eu falei algumas redações que já tem, que né, eu já acho mais fácil. Pode, claro. Fica bem mais fácil para você montar aí seu esqueleto de redação, né? Ele poderia citar, como principal tema, como principal argumento, sei lá, o patriarcalismo, né? A falta, a gente pode colocar aqui, ó, vamos pensar em a gente tem tanta coisa, patriarcalismo, a falta de um conhecimento educacional, né? Já citar aqui na introdução, ou seja, nas escolas conscientizar as pessoas sobre, né, a não praticar tal atos. Então, assim, várias coisas, né? Vamos ver aqui os argumentos dele. Então, aqui, beleza, já vimos a introdução, é aqui que a gente chama de parágrafos argumentativos. Aqui a gente tem o primeiro parágrafo argumentativo, onde vai estar o primeiro argumento dele, ó. Em primeira abordagem, então você pode começar assim, ó, em primeira análise, em primeira abordagem, enfim. Opa, tem até uma setinha aqui, que é isso? Que legal, nem sabia disso. Enfim, em primeira abordagem, é importante sinalizar que, ainda que, então ele citou algo, uma lei, olha que interessante, como argumento. Ainda que a Lei Maria da Penha tenha contribuído bastante para o crescimento do número de denúncias, a violência física, moral, psicológica e sexual contra a mulher ainda se faz presente uma limitação. A questão, aqui o argumento dele é a questão emocional, tá? Olha aqui, a gente vê claramente que esse é o argumento dele, ó. O que ainda causa esse problema? Então, o que seria argumento, gente? Tem um problema. Quais as causas? Beleza, argumentos são as causas. O que você acha que é uma causa disso? O que pode ser uma causa para persistir a violência contra a mulher? Aqui a dele é a questão emocional. Olha que interessante. Como? Aí ele vai explicar. Entenderam? Você dá uma causa, você descreve uma causa daquele problema e como aquilo como aquilo contribui para isso ser um problema, entendeu? E depois você vai solucionar. Então olha aqui a causa. O que ao ver dele ainda é uma causa, é a causa desse problema. Aqui é a questão emocional. E como? Ele vai descrever, ó. Ou seja, olha que interessante ele descrevendo o medo. Gente, claro, né? O medo é uma causa que desencoraja inúmeras denúncias, muitas vezes a suposta submissão econômica. Olha aí um fato, né? Que acontece muito, né? A submissão econômica. Então, o medo aqui, né? É um argumento, tá? É submissão econômica da figura feminina, agrava o desconforto. Em outros casos, fora do âmbito familiar, são instrumentos da perpetuação da violência, o medo de uma retaliação do agressor e a vergonha social que desestimula a busca por justiça e por direitos, peça-chave na manutenção de qualquer democracia. Olha que interessante o argumento dele, gente. Olha só, como assim? O medo. O que ele quis dizer aqui? Que muitas mulheres são agredidas e por medo de serem vergonha social, elas têm medo de denunciar, né? O medo é uma causa para ainda persistir a violência contra a mulher. Olha a gente voltando no tema. Claro, né? Infelizmente, essas mulheres ainda têm medo, e claro que eu não tiro a razão, né? Muitas, por serem agredidas, né? Vão ficar não só com medo, com traumas, né? Não vão conseguir nem falar do assunto. Então, assim, o medo ainda é uma causa. Isso é uma causa, né? Um argumento perfeito aqui para ainda continuar sendo o problema, né? Então a gente vê aqui um argumento claramente. Olha só, o segundo argumento. Qual que seria o segundo argumento ao ver dele? Em uma análise mais aprofundada, ou você poderia colocar em segunda análise, né? Aí vai do jeito de vocês, né? Cada um a maneira que escrever, né? No terceiro parágrafo, que no caso o segundo argumento dele, né? Aprofundada devem ser considerados fatores culturais e educacionais. Outro argumento. Então, ele vai considerar esses fatores culturais e educacionais. Como? Como isso ainda é uma causa desse problema? Aí é que a gente vai ver o que ele vai descrever, né? Parabéns aí, Richard, né? E a todos que fizeram a redação. Parabéns a todos, né, gente? Olha só. Por muito tempo, a mulher foi vista como um ser subordinado. Esse errôneo enraizamento moral se comunica com a continuidade da suposta diminuição da figura feminina, o que eventualmente acarreta a manutenção de práticas de violência das mais variadas naturezas. A patriarcal cultura, então, olha só,
ele cita aqui fatores culturais e educacionais. Então, a patriarcal cultura. O que é patriarcal, gente? De pai, né? De homens. Patriarcal. Ou seja, né? Ele está descrevendo aqui machista. Essa cultura que não vê as mulheres com o direito delas. Então, olha só, ele reforçando a patriarcal cultura. Então, isso ainda contribui? Claro, para a persistência da violência contra a mulher. Claro, como que elas vão serem vistas, né? A patriarcal cultura verde e amarela, durante muitos anos foi de encontro aos princípios do iluminismo e da Revolução Francesa. Olha ele citando o iluminismo de novo. Olha que interessante. Nesse contexto é fundamental a reforma de valores da sociedade civil. Então, isso ainda contribui com a persistência da violência contra as mulheres, né? A gente vê claramente a questão cultural. Uma vez que você tem uma sociedade, né, que preza a questão cultural machista, por exemplo, a gente vai ter aí, ao passar do tempo, uma cultura machista. Imagina se nas escolas os professores ensinassem aos alunos, né, a agredir as mulheres. Olha aí a propagação, né? Claro que não, gente, ainda bem que a gente não tem isso, né, nas escolas, assim, graças a Deus, né, as escolas, né, visam muito a democracia, enfim. Mas eu tô dando um exemplo, olha só que interessante numa redação, eu vou ler para vocês também, que um aluno também citou, um candidato citou sobre a família, se os pais transmitem isso para os filhos. Olha aí a questão cultural, né? Eu vou ler para vocês também essa redação, eu achei interessante. Aí um argumento, a cultura, né, a cultura familiar, como que eu posso explicar esse argumento? Se um pai ensina para o filho, provavelmente o filho, por consequente, né, vai continuar permanecendo a cultura, entenderam? Então, aí um argumento, né? Argumento é tudo aquilo, olha só, para ficar interessante, tudo aquilo que pode causar esse problema ao ver de vocês. Então, beleza, viu o tema da redação? Ai, meu Deus, deixa eu pensar. O que é aquilo? O que pode contribuir para esse problema? Que argumento eu posso citar para ser uma causa desse problema, entenderam? Aí fica mais fácil para vocês fazerem o esqueleto da redação de vocês, né? Olha que bacana. Então, olha só, vamos aqui para a conclusão, né? Para o parágrafo conclusivo, que seria exatamente o quê? A solução. Então, o último parágrafo a gente tem a solução do nosso problema, tá? Então, a gente pode aí, né? Aqui no caso, quem? Então, lembre-se, quem vai solucionar esse problema? Aí você cita algum órgão, tá? É o governo federal, é o Ministério da Justiça, são as prefeituras, as delegacias, enfim, o que seria, quem que pode solucionar? Então, vocês sempre lembrem, ó, quem vai solucionar, né? A minha letra tá feia, mas enfim, é só para ajudar vocês, ó. Como vai solucionar? Quem? Como vai solucionar? De que maneira, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Então, olha só. Vamos lá, vamos aqui, ó. Quem vai solucionar? Então, torna-se evidente, portanto, que a resistência... Aí ele voltando no tema, tá? Torna-se evidente, ou seja, que tem que combater, claro. Contra a mulher no Brasil é grave e exige soluções imediatas. E não apenas um belo discurso. Olha que interessante ele voltando no tema, né? Que é da teoria à prática. Então, olha só. O poder. Olha aqui quem, gente. Olha ele destacando aqui quem que vai ser o poder judiciário. Então, quem vai solucionar esse problema ao ver dele? O poder judiciário. Beleza, já temos um órgão. Quem vai fazer isso? Como? De que maneira? Então, olha só. Cabe fazer valer as leis existentes oriundas de inúmeros discursos democráticos. E ele citou mais um meio importante, gente. Qual que é? O que a gente está gravando o vídeo, o que tem na internet, enfim, televisão, a mídia, ó. A mídia tem um poder transformador. Então, como que ela vai funcionar? Então, a gente já tem o poder judiciário, que ele citou, e agora a mídia. A mídia, como que ela vai solucionar? Por meio de ficções. Olha que interessante, filmes. Gente, filmes é conscientização? Claro. Canais no YouTube é conscientização? Óbvio. Então, assim, livros é conscientização, né? Não tirando a mídia aqui. Claro, redes sociais é conscientização, o Twitter é conscientização, claro, né? Então, assim, qualquer meio que tenha sociedade pode sim ser conscientização. A mídia é o principal deles, né? Hoje, agora, né? Claro, tem vários, tá, gente? Livros, enfim.
mas rádios, mas aqui, ó, principalmente agora no mundo globalizado, olha aí o Twitter, olha aí as redes sociais, olha aqui o YouTube, né? A gente aqui no YouTube gravando vídeo, então, enfim, a mídia tem um imenso poder transformador. Então, olha só, a mídia também pode ser um meio de conscientização. Olha aqui que interessante, ele vai citar a mídia por meio de que? Filmes, tá? Ficções engajadas. Deve abordar, olha que interessante, ele destrinchando, ele descrevendo aqui a proposta. Isso é muito interessante, tá? Citem a proposta, ó. A mídia, por meio de ficções engajadas, deve abordar questões instigando mais denúncias, cumprindo assim o seu importante papel. Então, claro que a mídia pode ajudar, né? Como? Se uma mulher é agredida em casa, ela assiste um filme, às vezes ela não percebe que está passando por um relacionamento abusivo. Nesse filme, ela pode, num canal, numa rede social no YouTube, ela pode perceber isso e pode mudar de vida? Claro! Olha aí uma conscientização, né? Então, olha que interessante. Cumprindo assim o seu importante papel social. Olha outra coisa linda, né? Que é super importante, é a escola, gente, a educação. Gente, muitas propostas de intervenção colocando a educação, né? Olha que interessante, né? O Enem já é, né, da educação, do MEC, do INEP, enfim, a escola. Olha que interessante. A escola, instituição formadora de valores. Olha que bacana. A escola pode ajudar, óbvio, né? A escola, gente, é o berço da criança, do adolescente e do jovem, né? Enfim, a escola é instituição formadora de valores junto a ONGs, então ele citou várias aqui, né? Aqui você pode citar só uma detalhada. A gente vai ver ao longo das redações que tem muitos candidatos agora que citam só uma, tá? Só uma proposta detalhada. Então vocês vão ver também que interessante como é que é. Mas olha que interessante, as ONGs devem promover palestras a pais e alunos que discutam essa situação de maneira clara e eficaz, talvez dessa forma violenta. Olha que interessante, né? Então perceberam como que ele detalhou a proposta? Não é só citar a mídia, mas tá, e aí? O que ela vai fazer? Tá vendo que interessante? Vocês citam quem e vão detalhando, né? De maneira detalhada, claro, por corretor, pra gente, para as pessoas, né? Poderem entender como que é a sua solução para esse problema. Então, olha só, aí ele vai citar aqui ONGs, a escola, olha que interessante, deve promover palestras a pais e alunos que discutam essa situação de maneira clara e eficaz. E olha aqui, ele fechando aqui com chave de ouro. Talvez dessa maneira, dessa forma, a violência contra a mulher faça presente não apenas em futuros livros de história, olha que top, né? E a sociedade brasileira possa transformar os ideais iluministas, olha que interessante, porque ele citou o iluminismo na introdução, tá? Ideais iluministas em prática e não apenas em teoria. Olha que top, que show, né? Ele nos citou no começo a teoria e da teoria à prática. Então ele está citando aqui, ó, não basta ter só esse fato histórico nos livros, nas leis, tem que ser cumprido, tem que ser respeitado, as mulheres precisam ser respeitadas. Então, olha que interessante, né? A maneira dele de argumentar. Olha que bacana. Então, gente, não é difícil fazer uma redação. A redação, na verdade, é o espelho de vocês, né? Do candidato. Aqui, no caso, é vocês citarem os seus argumentos, o que vocês acham que é a causa daquele problema, tá? De maneira clara, objetiva. E como vocês vão solucionar esse problema que o INEP, né? Que o Enem aí for abordar para vocês. Então, não criem pânico, não fiquem tentando adivinhar, meu Deus, qual é o tema? Não. Saibam fazer um modelo de redação. Olha só, vamos para outra redação para a gente ver com modelos diferentes como que a estrutura não muda, que é a introdução, argumentos, conclusão, né, e solução. Olha só, bora para outra redação aqui para me ajudar vocês, ó. Daqui que eu queria falar para vocês, tá? Olha só que interessante. Claro, crédito do seu site do G1, vou deixar aí para vocês. Olha que bacana essa daqui. Exatamente essa que eu queria falar para vocês da perpetuação, né, que ela citou, interessante como argumento. Olha só, foi o tema, esse daqui é de 2016, tá? A gente leu aí da violência contra a mulher que foi em 2015. Aqui, ó, só para me mostrar para vocês, o de 2016 vai ser, que foi esse daqui, ó, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Percebe que são temas bem interessantes, né, sobre a sociedade? Aqui, se eu não me engano, eu não sei quem governava, eu não sei se é o PT, enfim, eu não lembro, mas tem temas aqui, até o tipo de governo muda, tá? A gente percebe claramente algumas questões, né, alguns temas que são diferentes em relação ao governo, enfim.
algumas coisas diferentes. Aqui a gente tem o da intolerância religiosa. Deixa eu ler para vocês, que eu achei bem interessante esse tema também. São temas da sociedade, tá, gente? Então, assim, ó, a gente teve sobre cinema, a gente teve sobre. Eu vou falando alguns para vocês, doenças mentais no Brasil. Então, assim, o que eu peço para vocês? Não precisem focar tanto, ai, qual tema que vai cair. Não. Foquem em como fazer uma redação, na estrutura da redação, tá? Porque é isso que é mais importante, vocês saberem fazer uma redação para qualquer tema que cair, né? Certo? Então, olha só. Caminhos para combater a intolerância religiosa. Olha que interessante, eu vou ler essa redação aqui para vocês, créditos ao site do G1, e parabéns também, né, à autora aí da redação, Larissa, que eu achei interessantíssimo, que ela citou como argumento a questão do pai, dos pais, dos filhos, né, como argumento. E citou aqui também um livro, olha que interessante, gente. Ah, eu posso citar livro, claro, né? Eu posso citar filósofo, eu posso citar filme, claro. Olha só que bacana, ela citou Machado de Assis, Orgulho Machadiano, né? Um livro bem conhecido aí na literatura brasileira, que foi aí o defunto autor, né? As Memórias Póstumas, né? De Brás Cubas. Então, olha só, como que ela vai citar esse livro num tema da intolerância religiosa, né? Que foi Caminhos para Combater, aqui, ó. Caminhos para combater a intolerância religiosa. Não, do racismo foi outro. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, como é que ela vai citar o livro do Machado de Assis aqui com esse tema? O que isso tem a ver? Olha só que interessante, ela está contextualizando. Então, você pode citar um filme? Claro, contextualize com o tema. Como eu posso contextualizar com o tema, né? Então, vou dar um exemplo louco aqui, ó. Suponhamos que o tema, claro, que não pode cair, não deve cair, né? Mas, enfim, que fala sobre, sei lá, sobre engenharias de navios. Ah, cito o Titanic. Como? Como que eu posso citar o filme do Titanic, né? Eles deviam, no filme Titanic, né, e citou o autor, deveriam abordar como ter estratégias para o bom funcionamento de um navio, enfim, entenderam? Então, algo assim, né, sobre a pandemia, olha aí, né, vários contextos históricos, política, posso citar músicas, né, músicas da Legião Urbana, em contexto de política, que país é esse, enfim. Claro que não vão cair temas tão surreais assim, né, vão cair coisas da sociedade, né, temas assim, né? Enfim, mas é só uma dica para vocês. Olha que interessante. Como é que ela vai descrever o livro do Machado de Assis num tema sobre intolerância religiosa? Olha que interessante. A gente vai ver aqui, ó, que ficou bem bacana a redação dela, né? Então, o título da redação dela é Orgulho Machadiano. Então, olha só que interessante. A introdução. Vamos pegar aqui a introdução dela, ó. Brás Cubas, então estuda aqui a introdução, tá? Ó, o que é introdução, gente? É a capa do livro, tá? Sabe aquele trabalho que você faz, aquele livro que você lê? Você não tem introdução para você saber qual é a história? Interessante? Olha só a introdução. Pro corretor, saber aqui do que você vai falar, de qual assunto você vai abordar, de quais argumentos você vai abordar segundo o tema que ele propôs. Então, olha só, isso é introdução a você abordar sobre o tema e sobre qual assunto você vai descrever na sua redação. Olha que interessante, aqui ela vai citar os argumentos já na introdução. Eu gosto desse tipo de modelo porque assim, você já tem os argumentos na introdução. Então, olha só, como é que ela começa a introdução dela? Citando o livro de Brás Cubas, ó, do Machado de Assis, ó. Brás Cubas, defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve nenhum filho e não transmitiu nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Opa, como assim? Olha que interessante. Ela vai contextualizar. Olha aqui, ó. Como? Talvez ele percebesse acertada essa decisão. Sua decisão, a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa. Olha que interessante, né? Ela citou um livro, nesse livro do Machado de Assis, uma fala que o autor, que o defunto autor, né, que o personagem descreveu, contextualizando com o tema, que ele não quis ter filhos e transmitir o legado de nossa miséria. Por quê? Porque a intolerância religiosa é um problema no país. Então, olha que interessante, é como se ela trouxesse o personagem, trouxesse o livro, a história, para a real realidade deste tema, né?
abordado. Então, olha que interessante. Ela citando um personagem de um livro para o tema abordado, né, que é a intolerância religiosa. Então, ela fez aqui, ó, uma alusão muito interessante, ó. Uma das faces mais perversas de uma sociedade em um desenvolvimento. Então, olha só que interessante. Aí ela vai citar aqui os argumentos dela, ó. Com isso surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país. Quais argumentos ela vai citar aqui? Olha que interessante. Por isso que eu gosto desses que tem na introdução também, porque aí a gente já percebe, vou até fazer coisa diferente, ó. Claro, os argumentos, ó. Seja pela insuficiência das leis. Então, opa, isso é um argumento, isso é uma causa para esse problema de intolerância religiosa? Sim, ao ver dela, né, é uma causa. Aqui a gente tem insuficiência de leis. Então, como que a insuficiência de leis pode ser uma causa para esse problema? Olha só. E pela lenta mudança da mentalidade social, que é o que eu falei para vocês, né, que eu achei interessante. Como que isso vai ser uma causa para esse problema? Então, peraí, a gente tem, olha que interessante, a gente tem um tema abordado, então ela pensou lá na cabecinha dela, ó, intolerância religiosa. Opa, o que é assunto que eu posso falar sobre isso? Vou falar aqui sobre a insuficiência de leis, e vou falar sobre a lenta mudança da mentalidade social. Eu posso citar o quê? A ausência de conscientização nas escolas? Posso. A ausência de personagens representados na mídia? Posso. Então, várias causas, né? Que ela está pensando aqui, causas para esse problema. Então, ao ver dela, a causa desse problema é devido ao quê? À insuficiência das leis e também à lenta mudança da mentalidade social. Então, como que isso vai ser um problema? Aí é que agora a gente vai ver nesse livro da redação, né? Ou seja, na introdução, no argumento dela, né? A gente tem aqui a introdução, ou seja, ó, tô mostrando aqui, corretor, o que que eu vou falar. O assunto que eu vou abordar na minha redação é esse. Então, opa. Então, agora, no outro parágrafo, né? No primeiro parágrafo argumentativo e no segundo, vou mostrar para você como esse é um problema, como isso é uma causa, entendeu? Convença o corretor, né? Seria isso, convença ele de que seus argumentos, de que suas ideias, né, como causa desse problema, contribuem para esse problema. Então, olha só, o corretor é como se ele fizesse assim, ó, tô te dando um problema, resolve ele para mim. O que tá causando ele, né? Pensem assim para ficar mais fácil. O que tá causando esse problema? Resolve ele para mim. Quais são as causas? Ah, descobriu quais são as causas? Ah, então agora eu quero que você resolva. Como a gente pode resolver isso, né? É como se o corretor fosse assim, ó, vou lá dar um problema, eu quero ver como que essa pessoa vai resolver isso. Vai me mostrar como que é as causas desse problema, o que que tá causando e como essa pessoa vai resolver. Entendeu? Então, olha que interessante. A causa, a primeira causa dela, o primeiro argumento, né, para ficar mais fácil para vocês, ó. É indubitável, então vamos lá, ó. Ela descreve aqui, ó, qual que foi o primeiro argumento que a gente tem aqui? Olha só, insuficiência de leis. Então, opa, ela com certeza vai abordar aqui sobre insuficiência de leis, alguma coisa relacionada às leis, porque ela colocou isso como argumento, como causa, né? Então, vamos lá, o primeiro parágrafo argumentativo, insuficiência de leis. Primeiro A, ó, é indubitável. Ela já começou de cara o primeiro parágrafo dela. Ó. É indubitável, é sem dúvida, é inquestionável. Tá? Tem várias técnicas também, corrobora, enfim, prova disso, para ficar mais fácil para vocês aí reafirmarem a ideia de vocês, tá? É indubitável, ó. É indubitável, é sem dúvida, tá? Que a questão constitucional, olha o argumento dela, constitucional, leis, tá? É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas. Olha que interessante, ela citando uma causa. Isso está contribuindo para esse problema. Então, olha só, olha aqui, corretor, isso é uma causa, ao meu ver, essa é a causa, tá? Olha só, ainda mais agora que a gente teve muitas coisas de políticas, né? Principalmente no Twitter e várias redes sociais. Então, assim, causa, né? Então, por que tá causando esse problema? Qual que é a causa? Então, ó, a causa é indubitável que a questão constitucional esteja entre as causas do problema. Olha que interessante, ela está citando um filósofo aqui. Eu posso citar um filósofo? Posso citar um filme? Posso, para confirmar a minha ideia? Claro, ela já citou um livro que ela está citando um filósofo para reafirmar. Então, opa, ela já tá falando que é indubitável, né? Ela já escreveu aqui que é indubitável que a questão constitucional, ou seja, que as leis estão
em relação às causas desse problema, né? E ela está citando aqui, ó, o filósofo para reafirmar, conforme Aristóteles, né? Olha só, reforçando, conforme Aristóteles, a poética, então até citou o livro, ó, deve ser utilizado o modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Então, ela reafirmando aqui, né? De maneira análoga, é possível perceber que no Brasil, claro, o tema é sobre o Brasil, né? A intolerância religiosa, a perseguição religiosa rompe essa harmonia. Como? Por quê? Haja vista que, embora esteja previsto na Constituição, ou seja, nas leis, na Constituição, o princípio da isonomia, né, que todo mundo tem direito à livre expressão, livre religiosidade, no qual todos devem ser tratados igualmente muitos, olha aqui, ela citando um fato, né, que está acontecendo, muitos, era para ser um A, tá, gente? Muitos cidadãos utilizam a inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Ou seja, ela está falando que não está adiantando. Embora haja o princípio da isonomia na Constituição, embora tenham as leis, vamos resumir o que ela está dizendo aqui, ó. Embora tenham as leis, né? Muitos. Aqui, ó, haja vista que, embora esteja previsto na Constituição, ou seja, nas leis, o princípio da isonomia no qual todos devem ser tratados igualmente, muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente as pessoas de religiões diferentes. Ou seja, ela está colocando aqui uma causa das leis, a insuficiência das leis. Como assim, gente? O que ela quis dizer aqui com a insuficiência das leis? Que só as leis não tá adiantando, gente. Não adianta só ter leis se as pessoas continuam praticando o ato de discriminação religiosa. Entenderam? Então, o que tem que fazer? Reforçar essas leis, tá? Insuficiência de leis. Ou seja, o que ela quis dizer? Tem poucas leis, tá? Tem poucas leis e ainda continua sendo esse problema. Muitas pessoas ainda estão praticando esse ato, tá certo? Então, é basicamente isso. Olha só a lenta mudança da mentalidade social. Vamos ver, olha que interessante. Como isso vai ser um problema também? Como que ela vai citar? Então, aqui, ó, segundo parágrafo, tá? Terceiro, aliás, desculpa, primeiro a introdução, depois segundo o primeiro argumento, terceiro o segundo argumento, tá? O segundo argumento dela, olha que interessante, a lenta mudança da mentalidade social, que foi o que eu disse para vocês, né? Olha que interessante, como que isso pode ser um argumento? Olha aqui o que ela vai descrever, ó. O segundo parágrafo, olha que interessante, o segundo argumento dela, né? Segundo pesquisas, aí ela já está reforçando aqui com pesquisas, tá? Do próprio INEP, sim, gente, tem fontes no INEP, nos próprios textos motivadores, claro, não copiem os textos motivadores todos e coloquem na redação, porque isso vai ser plágio, você vai ter sua nota zerada. Aqui no caso, você pode tirar fontes, dados, né, do INEP, dados segundo não sei o que, pode. Ela está citando aqui pesquisas, então olha só, provavelmente algumas pesquisas dos textos motivadores, enfim, ela está citando pesquisas, não especificou quais, mas está servindo como argumento, né? Tanto é que ela tirou 1000. Então, olha só. Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação. Então, esses dados estavam lá nos textos motivadores, tá? Olha só. Destacando-se o preconceito religioso como principal impulsionador do problema. De acordo com Durkheim, então ela citando um sociólogo, um filósofo, né? Para reforçar de novo o argumento dela. Olha que interessante. De acordo com Durkheim, o fato social, a frase dele, né? O fato social é a maneira coletiva de agir e pensar. Ao seguir essa linha de raciocínio, então ela citou uma linha de raciocínio de um filósofo, de um sociólogo, né, do Durkheim. O que ele descreve, qual o princípio que ele defende, né? Os valores dele, ó. O fato social é a maneira coletiva de agir e pensar. Olha que interessante. Por quê, gente? Olha ela reforçando o argumento dela. Qual argumento? Exatamente esse daqui, ó. Lenta mudança da mentalidade social. Entenderam? Como que ficou coesa, né? Encaixou direitinho aqui a redação dela. Então, olha só. Aí ela citou o Durkheim e ela citou que, segundo a afirmativa dele, né, para reforçar o argumento dela, o fato social é a maneira coletiva de agir e pensar. Como que isso é um problema? O que isso tem a ver com a lenta mudança da mentalidade social e o que isso tem a ver como causa desse tema? É isso que, né, que ela vai abordar aqui, ó. Ao seguir essa linha de pensamento,
Olha ela contextualizando como causa. Então é assim, ó, eu te dou uma causa, como? Como? Aí o INEP, né, pergunta, como que você vai me dar isso? Como que isso é uma causa desse problema? Né? Aí você tem que descrever, olha só. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que, é aquilo que eu falei para vocês que eu achei interessante, ó, que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo como uma vez que. Então, olha aqui uma expressão interessante para vocês usarem, né, para corroborar, né, para confirmar os argumentos de vocês. Uma vez, tá? Prova disso. Enfim, tem várias. Uma vez que, se uma criança vive em uma família com esse comportamento, ou seja, se eu tenho uma família que discrimina as pessoas pela religião delas, o que que vai acontecer? Olha só que interessante que ela citou aqui, ó. Com uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Ou seja, isso vai ser transmitido de pais para filhos. Os filhos vão se espelhar nos pais, né? Assim, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitida de geração a geração, funciona como base forte. Desta forma, o preconceito perpetuando o problema no Brasil. Olha aí um fato interessantíssimo, né? A lenta mudança da mentalidade social, ou seja, a lenta mudança, né, que ela destacou aqui, ó, lenta mudança da mentalidade social, ou seja, se eu tenho uma mentalidade social discriminatória, né, preconceituosa, é óbvio que eu vou perpetuar isso nas gerações. Enquanto não mudar essa consciência, esse ideal de discriminação dentro das próprias famílias. Então foi isso que ela quis destacar aqui, ela citou Durkheim para reafirmar, olha que interessante, né? A frase dele, olha, para reafirmar isso, né? O fato social é a maneira coletiva de agir e pensar. E é algo muito interessante e tem tudo a ver com esse problema, né? Se eu tenho uma família que propaga discriminação religiosa das pessoas, essa criança convivendo nesse meio, né? Ela vai o quê? Provavelmente crescer nesse meio, ir para a escola, né? O futuro dela vai crescer com a ideia de discriminar as pessoas. Por quê? Porque desde cedo, no berço, ela foi ensinada pelos próprios pais a discriminar as pessoas. Então, olha aí, como que a mudança da mentalidade social precisa ser mudada, né? Olha aí uma causa desse problema, para continuar esse problema, né? Isso é uma causa, né? Bem interessante desse problema, né? Então aí é que está os argumentos dela. Agora vamos para a solução. O que que ela vai, como vai solucionar esse problema? O que que ela vai propor para solucionar esse problema? Olha só, infere-se, portanto, então, olha só, ó. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Ponto. Que, né, reforçando aí o argumento e destacando, ó, reforçando, né, desculpa o tema, e destacando que isso é um problema. Ponto. Tá. Como é que ela vai resolver isso? Qual a proposta? A mesma coisa que é como se o INEP falasse assim, beleza, solucione isso para mim. Solucione, né? Então, olha só. Aqui, quem vai solucionar? Como? Aquelas perguntinhas. Quem? Como? De que maneira? Então, ó, já disse que é um problema. Sendo assim, cabe quem? O governo federal. Opa, se tem um órgão. Então, o governo federal vai solucionar esse problema, ao ver dela, tá? Como que o governo federal vai solucionar esse problema ao ver dela? Então, não basta só citar o órgão, foi o que eu disse para vocês, né? Como esse órgão vai solucionar esse problema? Então, olha só, o governo federal cabe a ele, né, construir delegacias especialistas em crimes de ódio contra a religião. Então, olha que interessante. Ela citou um órgão e como ele vai resolver isso? Vai construir delegacias para, né, especializadas em crimes de ódio contra a religião. Como, né? O que que isso, qual a causa? A fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Então, olha que interessante. Ela ainda citou outra coisa, ó. A escola, gente, olha que interessante, ó. Cabe à escola, ainda cabe à escola criar palestras sobre religiões e suas histórias, visando informar, gente, a escola é um potencial conscientizador, né, ó, visando informar as crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Ademais, a sociedade, então ela citou a escola, ela citou a sociedade, ó. Ela citou a escola, citou o governo e citou a sociedade, ó. A sociedade deve se mobilizar em redes sociais, olha só, mídia,
tá? Com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Assim, pode-se-á transformar um Brasil. Olha que interessante, né? Então, eu poderia citar feiras, eventos? Claro, eventos culturais também é uma maneira de conscientizar as pessoas? Claro, propagandas nas mídias, o YouTube, é claro, o YouTube, os canais, redes sociais, enfim, tem várias maneiras de solucionar um problema, né? Bem interessante. Então, olha só, assim, aí ela concluindo, né? Assim, pode-se-á transformar o Brasil. Olha que interessante, ela voltando no livro, gente, olha, porque ela citou o livro, né, do Brás Cubas, ó. Aqui, ó. Assim, pode-se-á transformar o Brasil em um país, em uma sociedade, e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Então, olha que interessante, ela voltando no livro, né? Por quê? Porque ela citou o Brás Cubas, ela citou no comecinho lá o livro do Brás Cubas, dizendo que não ia ter filhos, não ia transmitir esse legado, né, da nossa miséria em relação à intolerância religiosa. Então, olha que interessante, ela fechando a redação e com personagem, né? Com o Brás Cubas. Entenderam que interessante? Gente, não é difícil você fazer uma redação. A partir do momento que você percebe as estratégias, a estrutura dela fica muito mais fácil. Você já entende em qual parágrafo você tem que dizer o quê, né? Aonde você expressa seus argumentos, onde você soluciona o problema, né? O que dizer na introdução. Então perceberam que muito mais importante do que tentar adivinhar tema, é importante você saber fazer uma boa redação, né? Você saber fazer aí uma estrutura de uma redação para você poder saber fazer aí, né, encaixar seus argumentos, entenderam? Então, por isso que é muito importante vocês lerem redações, né, para vocês pegarem os exemplos. Aqui eu tô mostrando para vocês as estruturas, tá? Não é nem tanto o tema para vocês ficarem preocupados com o tema, mas a maneira como é a estrutura delas, entendeu? Por esse motivo aí, né, que eu queria mostrar para vocês. Dá tempo de fazer mais algumas? Eu acho que dá, né? Aqui do de 2016, deixa eu ver aqui se tem como fazer mais aqui com vocês. Uma de 2017 com vocês também. Deixa eu fazer uma aqui. Vamos ver se dá para depois fazer de 2018, 19, 20. Tá. Vamos ver se dá para fazer depois dar mais 4 com vocês. Só para fechar aqui, ó. Um outro modelo, tá? Então vocês perceberam o modelo das redações? Olha que interessante, a estrutura delas, tá? Não só o tema, mas o mais importante, a estrutura dela, como fazer elas, né? Então, olha só. Vamos lá, vamos para de 2017. Deixa eu ler aqui para vocês, que foi o tema aqui, né? Créditos ao site do G1 mais uma vez. Olha só que interessante essa da mitologia grega. Vou colocar, eu achei isso interessante também, né? Para vocês verem que pode citar filmes, mitologia grega, livros, enfim. Olha só, vou colocar aqui essa daqui, que foi dos surdos, tá? Bem interessante também. Um tema aí de se abordar, ó, desafios. Perceberam como o INEP, ele gosta de abordar sempre temas da sociedade, né? Então, coisas que acontecem na sociedade, sempre vai ser assim, ó. E no Brasil, ó, a gente já viu 3 aqui no Brasil, ó. Persistência e violência contra a mulher no Brasil, o intolerância religiosa, né? Caminhos para combater, enfim, no Brasil. E outro aqui no Brasil. Então, temas da sociedade brasileira, tá? Nunca vai cair assim, ó. Conflito nos Estados Unidos, enfim, né? Quer dizer, não posso dizer nunca, tá? Porque a gente não sabe. Então, enfim, nunca diga nunca. Então, assim, mas perceberam que ele aborda questões sociais do Brasil. Então, olha só, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Esse foi o tema, ponto, né? Então, por isso, gente, pode cair qualquer tema. Então, não fiquem tentando acertar tema. Preocupem em fazer uma boa redação. A estrutura dela, como fazer uma redação, né? Que eu sempre falo para vocês. Olha só, créditos, mais uma vez no site do G1, parabéns aí a Thaís Fonseca, eu vou ler aqui da Thaís, que ela estudou mitologia grega. Então, assim, muito interessante, tá? Tô pegando um modelo de cada só para vocês verem mais ou menos, né, como que é aí as estruturas. Olha só, na introdução dela, então a gente sabe que o tema foi desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, vamos lá, ó. O que ela citou na introdução dela, né? Então, lembra que eu disse para vocês, ó, INEP julgou o tema. Quais são as causas? Resolve esse problema para mim. O que tá causando ele? Soluciona ele para mim? Então, é como se ele já, né, fizesse assim, ó, tô te dando um problema, resolve ele. Tô te dando um abacaxi, um pepino, resolve ele, né? Só uma metáfora aqui. Me mostra o que tá causando ele e resolve ele para mim. Então, olha só.
na introdução dela, ó. Na mitologia grega, olha que interessante, né? A gente percebe aí, ó, livros, filmes, tá? Iluminismo, né? Da violência contra a mulher, né? Fatos históricos. Então, olha, várias coisas interessantes que você puder usar para enriquecer a sua redação. Claro, a gente não precisa ser tudo decorado. Vou decorar tal frase do filósofo. Não, gente. Algo que vem aí na sua cabeça, né? Que contextualize com o tema que dá para você encaixar, né? Pode ser qualquer coisa do seu para enriquecer, né, do seu conhecimento cultural aí. Então ela lembrou do filme, de um filme, ó, da mitologia grega, desculpa, da mitologia grega. Então olha só na introdução dela. O que isso tem a ver com os surdos, o desafio, né, dos surdos no Brasil, que é um tema muito importante? Ela vai contextualizar aqui. Então olha só a introdução dela. Como que ela vai fazer isso? Ó, na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus. Olha que interessante, ela citando uma mitologia grega para contextualizar no tema em relação aos desafios, né, do combate, né, aqui no caso, deixa eu voltar aqui no tema, só para dos desafios para a formação educacional. Olha que tema interessante, formação educacional. Então, olha só, a gente tem dois contextos aqui, ó. Além dos desafios dos surdos, né? Dos desafios para a formação educacional deles no Brasil, que é algo muito importante, muito preocupante, né? Em relação à educação. Então, olha só o Enem abordando o tema educacional, né? Sobre os surdos. Claro que não ia ser algo à toa, né? Porque é uma realidade do Brasil. Ele sempre vai abordar assim, ó, uma realidade do Brasil, algum problema que está na sociedade, viu? Então, olha só, ela está citando aqui a mitologia grega. O que isso tem a ver com os desafios da formação educacional dos surdos? Vamos ver aqui como que ela vai contextualizar isso. Olha que interessante. Aí ela citou, na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Ela está citando uma mitologia grega. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão, assim a pedra retornava à base. Olha a contextualização agora. Ela citou uma mitologia grega, um fato, né, uma história da mitologia grega. O que isso tem a ver com o tema? Ela vai contextualizar agora. Como? Odiernamente. O que isso significa? Na atualidade, né, na sociedade, contemporaneamente, na contemporaneidade, enfim, na atualidade, esse mito assemelha-se, olha que interessante, ela comparando, então percebem que é sempre uma alusão, né, uma comparação, né, a gente percebeu lá, ó, do Machado de Assis, a comparação, né, com a realidade, aqui, ó, ela comparando, né, com a realidade, ó, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos, então ela está comparando que eles estão lutando e que ainda há desafios, que eles não estão conseguindo vencer essas barreiras, esses desafios, né, comparando a história do Sísifo da mitologia grega. Entender o que é contextualizar? Olha que interessante. Você cita algo e traz para a realidade, né? Como assim? Ah, lembrei do filme. Claro, vocês não vão colocar lembrei do filme. Sei lá, eu lembrei do filme, por exemplo, né, da Covid, o Contágio. No filme Contágio, aí você traz para a atualidade, né? Que aconteceu na pandemia. Tal realidade vivenciada na pandemia, entenderam? Você citou um filme, você citou um livro, igual aquela, citou mitologia grega, e ela está trazendo para a realidade, né? Que o que? Os surdos aqui ainda têm desafios, né? Como comparado à história da mitologia grega, entenderam? Que ela citou. Então, olha só. Assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar barreiras, as quais o separam do direito à educação. Por quê? Porque o tema desafio, né, em relação à educação dos surdos, né, que infelizmente ainda é algo muito precário. Então, como que isso é um problema? O que ela vai propor aqui para ser uma causa? Qual é feito? Quais as causas disso, né? O que está causando, né? Ou melhor dizendo, o que está causando esse problema? Que é o que ela vai abordar aqui. Perceberam que interessante ela já expor na introdução, né? Fica muito mais claro, mais objetivo. Ó. Nesse contexto, não há dúvidas que a formação educacional dos surdos é um desafio no Brasil, ao qual ocorre, então, aqui que ela vai citar os argumentos na introdução. Então, é como se fosse um livro, ó. O que você vai citar nessa história, né? Na introdução. Você já cita o que você vai defender, o que vai ser as causas. Então, olha só, ela vai citar aqui as causas desse problema, ao ver dela, o que está causando. Então, ó, infelizmente, devido não só
negligência governamental, ou seja, a negligência governamental, aqui ao ver dela é uma causa para esse problema, e o que? Também o preconceito da sociedade. Então, ela aqui, ao ver dela, o que está causando esse problema, né, INEP? Ah, toma, tô te dando um problema. Beleza, o que está causando esse problema? Ao ver dela é a negligência governamental e o preconceito da sociedade. Então, olha só, vamos ver nos parágrafos argumentativos dela como que isso vai ser uma causa desse problema, né? Ao ver dela, por que isso está causando esse problema, que é o tema, né? Problema, ou seja, que é o tema aqui da redação. Então, olha só, vamos lá, ó, vamos ver a negligência governamental. Como que isso causa esse problema? Aí é que a gente vai ver aqui no primeiro parágrafo, ó. A Constituição Cidadã, então olha que interessante, ela está citando a Constituição, né, federal, né, de 1988, que é a Constituição, ela está citando leis, né, a norma aí, né, de maior leis, né, que a gente tem aqui dos nossos direitos brasileiros, né, ela citou aqui a questão governamental, negligência governamental, né, aqui no caso, ó. Então, como que isso aí vai ser um problema? Então, beleza, já citou aqui a Constituição. Então, olha só, citou a Constituição. Constituição Cidadã de 1988 garante a educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Porém, entretanto, contudo, todavia, né, o Poder Executivo, olha só, Poder Executivo, negligência governamental. O governo está negligenciando isso. Então, olha só, como? Ó, ela citou que a gente tem a Constituição Cidadã, né, de 1988, que vai garantir a educação inclusiva, né, de qualidade dos deficientes, né, que a gente tem por leis, porém, entretanto, contudo, todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Então, como? Como que isso é uma causa? Ó, consoante Aristóteles, no livro Poética, então, olha só, ela citando aqui um filósofo, tá, o Aristóteles, no livro A Poética, no livro Ética a Nicômaco, né? A política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, verifica-se que esse conceito encontra deturpado no Brasil. À medida que, então, olha só, como? O que isso daqui tem a ver com negligência governamental? Ó, à medida que, cadê, ó? Para garantir felicidade dos cidadãos, tá? Enfim, logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado, tá? À medida que a oferta, não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número de professores especializados no cuidado com os surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Então, olha só, ela citando a negligência governamental aqui, como? Ela descreveu aqui que, embora a gente tenha na nossa Constituição, olha só que interessante, vou destrinchar para vocês, né, detalhar. Embora a gente tenha na Constituição o direito, né, de cidadania, né, dos deficientes, aqui, ó, ela citando o livro também para reafirmar do Aristóteles, né, da política, né, que é a política que serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Aqui, a negligência governamental está no conceito, né, que o Brasil aí não vai ofertar na educação, que ela não vai ter, né, que não vai ter a preparação do número de professores especializados no cuidado com os surdos. Então, ó, a gente tem uma negligência do governo em especializar, olha só que interessante o argumento dela, uma negligência do governo que, embora tenhamos leis, temos uma negligência do governo aqui em especializar os professores para poder atuarem nessa área, né? Ajudarem os surdos aí. Ou seja, falta especialização desses profissionais para ajudar esse grupo, né? O grupo dos deficientes auditivos na educação. Então, ela citou a educação junto com a negligência governamental. Ou seja, temos leis, né? Olha só, fazendo os direitos permanecerem no papel. Ou seja, temos a Constituição, temos leis desses direitos, né? A mesma coisa que a gente viu, tanto na da mulher como na da intolerância religiosa, né? A gente vê aqui, ó, temos leis, entretanto, né, porém, contudo, todavia, não se tem na prática, tá certo? Então, olha só que interessante ela citando aqui. Olha só, outro sim. Aí agora a gente vai para o outro argumento dela, né? Que seria o quê? Preconceito da sociedade, né? Olha aqui, ó. Preconceito da sociedade. Então, vamos lá, ó. Preconceito da sociedade. Como que isso está sendo a causa desse problema? Como que isso está causando esse problema?
Então, aí ela vai explicar aqui, ó, o segundo argumento dela, tá? Ó, o segundo, ó. Outrossim. O que significa outrossim? Do mesmo modo, tá? Então, uma maneira de você começar também, você pode colocar em primeira análise, em segunda análise, outrossim, né? Do mesmo modo também, né? Que aqui no caso. Outrossim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse. Pronto, já colocou de cara que o segundo argumento dela, já na introdução, né? Que isso já é uma causa. O preconceito. Então, como que o preconceito é uma causa para esse problema, né? Daqui, no caso, do combate, né? Aqui, no caso, para ajudar as pessoas surdas, né? Enfim, como que isso é um problema, o preconceito? Claro, ó, outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse. A permanência dos deficientes auditivos nas escolas, tristemente, a existência da discriminação contra os surdos é um reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva, o preconceito, né? Olha só, ou seja, né? No entanto, segundo aqui, o pensador francês, ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar, ou seja, né? Aqui no caso ela já está conscientizando também os surdos, né? Que o preconceito que não vale a pena, olha só, em relação às pessoas, né? Olha só, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos, né? Ou seja, o preconceito, né? Ou seja, por quê? Porque o preconceito ainda é um impasse, né, para a formação dos deficientes auditivos nas escolas, né? Ainda existe preconceito nas escolas, infelizmente. É isso que ela está trazendo aqui. E que precisa conscientizar esses surdos para quebrar esse pensamento errôneo, né, de preconceito. Olha só. Assim, a mudança nos valores da sociedade. Então, ou seja, ela está destacando o preconceito como, né, que no caso é a falta de valores sociais também, ó. É fundamental para transpor as barreiras à formação educacional dos surdos. Então, olha que interessante, ela já citando aqui um outro argumento, uma outra causa para esse problema. Então, como que isso pode ser solucionável, né? Como que vai solucionar isso? Aí é que tá, aí que a gente vai ver agora, ó. Então tá, ó. O INEP foi lá, jogou a bombinha, né? Que é o problema para você. Me mostra aí como que você vai resolver esse problema, né? Desculpa, quais são o que está causando esse problema, né? Agora me mostra aí como vai solucionar esse problema. Último parágrafo, parágrafo conclusivo. Como pode ser solucionado esse problema? Então vamos ver aqui. Como que ela vai solucionar esse problema? Ó, portanto, então a gente tem aqui, ó, parágrafo conclusivo, objetivíssimo, tá? Ó, parágrafo conclusivo. Portanto, indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, medidas são necessárias para resolver esse problema. Ponto. Então, perceberam nas outras redações? Tem que resolver esse problema. Medidas, não. Ponto. Aí começa aí a solução. Ó, cabe quem, como, de que maneira? Cabe ao Ministério da Educação. Então, olha que interessante. Se o tema é sobre educação dos surdos, né? Sobre educação, ela está citando o próprio Ministério da Educação, né? Para solucionar. Olha só, o Ministério da Educação, né? Desculpa, criar um projeto para desenvolver nas escolas, o qual promova palestras. Então, de que maneira? Olha que interessante, ela citou só um órgão. Olha só, é isso, ela citou só um. Atividades cotidianas, assuntos, ações culturais. Ela citou só um órgão. Olha que interessante, só um para solucionar o problema e detalhadamente como esse órgão vai solucionar. Então perceberam que, né, nas outras redações a gente tem vários órgãos. Aqui ela citou só um e olha que interessante, como ele vai solucionar de maneira eficaz. Então, olha só, ela citou o Ministério da Educação e o que ele vai fazer para solucionar esse problema, tá? Então, é importante assim, ó, na conclusão você citar um órgão e como ele vai solucionar. Então, olha só, criar um projeto para desenvolver nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, né? Atividades lúdicas têm poder transformador de conscientização, né? Óbvio, né? Então, olha que interessante, ela citou o Ministério da Educação criar aí palestras com atividades lúdicas, né, para as pessoas,
para conscientizar ela, né, a elas, né, a respeito aí do cotidiano dos direitos dos surdos. Olha só, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de, e olha só ela completando, olha que interessante, né? A fim de que a sociedade, deixa eu pausar aqui, porque não dá para ver tudo aí. Vamos colocar assim, que fica mais fácil. Vou colocar aqui em cima, ó, isso. A fim de que a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por consequente, conscientizem. Olha que interessante ela voltando na história, na mitologia, lá no começo, né? Na mitologia grega, né? Comparando os surdos a vencer esses desafios na mitologia grega, né? De Zeus, do Sísifo aqui. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Ou seja, ela comparando aqui os deficientes auditivos, né, como Sísifos, né, que infelizmente sofrem barreiras, né, que é o desafio proposto por Zeus. Desculpa, gente. O desafio aqui proposto por Zeus. Então, olha que interessante, né? Ela solucionando, voltando no livro, né, aqui no caso, e propondo uma solução, né, para o problema. Perceberam, gente, que não é difícil fazer uma redação, né, nota 1000? Basta vocês saberem contextualizar, saberem fazer aqui no caso, ó, a linha de raciocínio dela, tá? A estrutura da redação. Olha só, a gente trabalhou aqui, ó, 3 temas diferentes com a mesma estrutura. Qual estrutura que a gente tem? Aqui, ó, introdução, ó, vamos lá, ó. Vou colocar aqui para vocês de novo para ficar bem, ó, a introdução, tá? Nela você expõe seus argumentos, você pode expor seus argumentos, né? Você vai apresentar a sua redação, a introdução, o primeiro argumento. Peraí, isso daqui é a introdução, gente? Deixa eu ver aqui. A Constituição. Não, desculpa. Aqui é da história, né? Que ela começou. A introdução, ou seja, na introdução, olha que interessante, ela já expôs os argumentos dela, tá? Negligência, preconceito, enfim. Tem redações, né? Como a gente viu aí da violência contra a mulher, que não tem os argumentos na introdução? Tem. Você pode colocar onde analisar as causas. Aí você deixa, né, sem argumentos. Mas fica muito mais interessante você já colocar esses argumentos na introdução. Por quê? Porque já fica claro que você quer defender, tá certo? O que ao seu ver é uma causa daquele problema, entendeu? Para o corretor. Então, ela já expôs aqui na introdução dela, ó, negligência governamental e preconceito da sociedade. Ela já descreveu aqui, nos parágrafos dela, sobre, aqui, ó, governo, tá? A Constituição, a negligência governamental. Aqui, no caso, ó, preconceito, ó, segundo argumento, preconceito. Tá certo? Então, perceberam que interessante? O primeiro argumento, ela defendeu o primeiro argumento dela, que foi sobre a negligência governamental. Segundo, sobre o preconceito, que é o argumento que ela defendeu na introdução. E agora, ó, por último, a solução, que seria aqui, ó, o parágrafo de conclusão, a solução. Quem vai solucionar? Como solucionar esse problema? Entenderam? O modelo não muda, gente. A estrutura não muda, né? Mudam os temas, mas o mais importante é a estrutura. Como fazer uma redação na introdução, como fazer uma introdução, como fazer os parágrafos argumentativos e a solução, que seria a conclusão, tá certo? Bom, gente, espero de verdade ter ajudado vocês. Eu vou ver se tem como fazer outras, né? Se não tiver como, mas a gente vai deixar aí no canal esse vídeo aí para vocês, para ajudar bastante. Leiam algumas redações no site do G1, tá? Vou deixar o site para vocês. É muito interessante, tá? Ler essas redações, porque vocês pegam exemplos, tá? Espelhos de pessoas que tiraram 1000. Então, assim, pode ajudar muito vocês aí a fazerem uma boa redação, tá certo? Eu espero de verdade ter ajudado vocês, né? Obrigada a todos que estão interagindo aí. Desejo para vocês uma excelente prova, tá? Não fiquem preocupados em gravar conteúdo, em saber qual o tema que vai cair, não, né? Preocupem em estratégias, né? Em como fazer as questões, as estratégias das questões, né? Que a gente estava olhando lá, as pegadinhas, né? Tomar cuidado com as pegadinhas. Aqui na redação, não preocupem com o tema, tá? Pode cair qualquer tema. Preocupem em como fazer
uma boa redação. A estrutura dela, que é isso, né, que eu tô passando para vocês. A estrutura, a introdução, né, como fazem uma introdução, como faz os parágrafos argumentativos. É assim, ó, o INEP te mostra um problema e você tem que destrinchar ele, né? Como assim? Mostrar as causas, né? A introdução, o que você vai falar, quais são as causas desse problema, né? Quais argumentos você pode usar, né, para defender aí as causas dele e o que você vai propor para solucionar, tá bom? A gente espera de verdade ter ajudado vocês aí. Vou ver se tem como fazer mais vídeos de redações, mas a gente deseja boa prova para todos vocês, viu? Fiquem tranquilos, tá bom? Que vai dar tudo certo. Não se preocupem muito agora, fiquem ansiosos em fazer questão, em fazer coisa. Não. Leem, tá? Redações nota 1000. Se vocês não quiserem, cada um tem seu, né, modo de estudar e tudo. Mas enfim, façam coisas mais leves agora, tá? Agora não é época de pegar conteúdo decoreba, não. Não fiquem tentando decorar nada, tá? Vocês já fizeram o possível. Agora é só estratégias e fiquem tranquilos, viu? É hora de vocês se descansarem, né? Porque domingo exige mais um esforço para vocês, né? De conhecimento. Então fiquem tranquilos agora, tá? Não precisam se desesperarem, tá? A gente está tentando passar estratégias aí, tá bom? O mais importante é vocês focarem nas estratégias, tá? Não é conteúdo, viu? É estratégia, tá bom? A gente espera de verdade ter ajudado vocês. E vou ver se dá para gravar mais vídeos, né, de redação aí, mas no mais é só para vocês entenderem como que é a estrutura, tá? Mais do que tentar acertar o tema, é vocês saberem fazer uma boa redação, e isso já é importante, viu? A gente agradece de verdade a todos, viu? Bons estudos para vocês, uma excelente prova para vocês, viu?